Abra sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 22, versículo 36. Evangelho de Mateus, capítulo 22, versículo 36. Vamos no 34, irmãos, para poder ficar uma coisa assim bem transparente. Apesar de não ser essa a mensagem, mas vai ser a introdução. Mateus 22, versículo 34. Você que está assistindo pela live, Deus te abençoe. Você que está chegando agora, Mateus 22, Evangelho segundo Mateus, capítulo 22, versículo 34, diz assim: Ao ouvirem dizer que Jesus havia deixado os saduceus sem respostas, os fariseus se reuniram. Um deles, perito na lei, o pôs à prova com a seguinte pergunta: Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Respondeu Jesus: Amar o Senhor, o seu Deus, de todo o coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento. Este é o primeiro e maior mandamento. E o segundo é semelhante a esse: ame o seu próximo como a si mesmo. Os fariseus e os mestres, os saduceus, homens inteligentíssimos, que competiam nas suas sabedorias com os fariseus, ficaram sem respostas diante do Senhor Jesus. Esse era o momento que os fariseus esperavam. Os saduceus ficaram sem respostas. Vamos mostrar que nós somos superiores a eles. Vamos fazer perguntas capciosas, perguntas que vamos deixar ele sem explicação. E eles perguntam para Jesus: Mestre, um perito da lei, ele já sabe qual é o maior mandamento bíblico. E ele chega para Jesus e fala: Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Da lei. Amar o Senhor, o seu Deus, de todo o vosso coração, de todo o seu entendimento e de todas as suas forças. Irmãos, entenda uma coisa: tem questionamentos que te colocam numa situação muito difícil. Quem estava ali era Deus. Ele era o maior mandamento e eles não estavam cumprindo o maior mandamento. É você saber algo, contestar algo e não viver aquilo que você está contestando. Ali estava o Deus unigênito. O Deus, o Elohim, o El Shaddai, o El Sabaoth estava ali. E ele sabia, porque ele era a lei. Tudo que o profeta escreveram sobre ele. E eles fizeram uma pergunta para ele responder algo que ele mesmo constituiu. É você perguntar algo e contestar algo, mas não viver aquilo que você está contestando. É fazer as perguntas e viver, e estar respaldado naquilo que você está falando. Mas agora eu vou entrar na mensagem. Abre a Bíblia de vocês no livro de 2 Reis. Capítulo 18, versículo 1.
Eu não sei você, depois dessa mensagem. Mas quando Deus estava me dando essa mensagem, meu coração estava queimando. E eu falo, Senhor, como eu preciso mudar. Como eu preciso ser melhor. Como eu preciso me capacitar. Naquele momento o Espírito Santo começou a me incomodar. E eu falando, Senhor, me perdoa. Eu preciso ser melhor. E nós vamos entender, irmãos. Deus vai te levar. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. No terceiro ano do reinado, 2 Reis 18:1, no terceiro ano do reinado de Oséias, filho de Elá, rei de Israel, Ezequias, filho de Acais, rei de Judá, começou a reinar. Ele tinha 25 anos de idade quando começou a reinar e reinou 29 anos em Jerusalém. O nome de sua mãe era Bia, filha de Zacarias. Ele fez o que o Senhor aprova, tal como tinha feito Davi, o seu predecessor. Removeu os altares idólatras, quebrou as colunas sagradas e derrubou os postes sagrados. Despedaçou a serpente de bronze que Moisés havia levantado, pois até aquela época os israelitas queimaram incenso. Era chamada de Neustã. Ezequias confiava no Senhor, o seu Deus, o Deus de Israel. Nunca houve ninguém como ele entre todos os reis de Judá. Nem antes e nem depois dele. Ele se apegou ao Senhor e não deixou de segui-lo e obedecer os seus mandamentos, que Moisés tinha escrito. O Senhor estava com ele e ele era bem-sucedido em tudo que fazia. Irmãos, na época que Ezequias reinava, o profeta era Isaías. Israel, Judá, vinha de uma crise terrível. O pai de Ezequias, Acais, era um idólatra. Ezequias viu um dos irmãos dele mais novos serem oferecidos a deuses estranhos, sacrificados. Aí Isaías deixa um manuscrito relatando: nunca houve ninguém como Ezequias, um homem temente a Deus e que era bem sucedido em tudo o que fazia. Apóstolo, quem escreveu os livros de Reis? Reis, Crônicas, Samuel, foi o profeta Jeremias. Nota-se que Isaías deixa um relato que nunca houve antes e depois dele um rei como Ezequias. Porque Isaías pegou o governo de reis anteriores, pegou o de Ezequias. E ele ficou espantado com tanto amor, tanta dedicação e tanta fidelidade ao Deus de Israel. Mas eu não quero falar de Ezequias. Eu quero falar de você. Porque depois que você ouvir o que eu vou ministrar, você vai se levantar como o homem que eu vou falar nessa noite. Você vai se levantar como ele nessa geração. Porque cada profeta fala daquilo que viu, ouviu, sentiu, experimentou.
Isaías falou que Ezequias nunca houve antes nem depois, porque ele viveu o que Ezequias viveu. Ele viu o temor daquele homem. Mas o tempo passou e se levantaram outros profetas em Israel. E aqui começa a mensagem. Abre a Bíblia de vocês em 2 Reis, capítulo 22. Lindo, irmãos, lindo. Nós vamos pulando, tá, irmãos? Porque é muito grande. Não tem como ler tudo. 2 Reis 22, versículo 1 diz assim: Josias tinha 8 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 31 anos em Jerusalém. O nome de sua mãe era Jedida, filha de Adaías. Ela era de Boscate. Ele fez o que o Senhor aprova. Andou nos caminhos de Davi, o seu predecessor, sem se desviar, nem para a direita e nem para a esquerda. 8 anos de idade. Mas você sabe o que é o mais impactante dessa mensagem? Você vai começar a entender. É que depois de Ezequias, desses homens, se levantou Manassés, um dos piores reis que Judá teve. Ele era comparado a Acabe, que era rei de Israel. O pai de Josias era Amon, e seguiu o pai dele, Manassés, tão ruim quanto o avô de Josias. Uma criança de 8 anos começa a reinar porque o pai morre cedo por causa dos seus pecados. Vamos pular e já vamos para o capítulo 23. O pecado estava tomado em Israel. A idolatria estava tomada em Israel. Não se pregava mais a palavra. 2 reis se passaram, aonde a palavra não foi pregada, e Manassés reinou muito tempo, 50 anos. Se ele reinasse pouco tempo, dava tempo da palavra ser pregada, mas o reinado de um homem totalmente idólatra foi muito tempo. E a palavra não era pregada. E Josias assume o reinado. Capítulo 23. Depois disso, o rei convocou todas as autoridades de Judá e de Jerusalém. Em seguida, o rei subiu ao templo do Senhor acompanhado por todos os homens de Judá, todos os homens de Jerusalém, os sacerdotes e os profetas do povo. Todos, dos mais simples aos mais importantes. Para todos o rei leu em alta voz as palavras do livro da aliança, que havia sido encontrada no templo do Senhor. O rei colocou-se junto à coluna real e na presença do Senhor fez uma aliança, comprometendo-se a seguir ao Senhor e a obedecer de todo o coração, de toda a alma, os mandamentos e os preceitos e os decretos, confirmando assim a palavra da aliança escrita naquele livro. Então todo o povo compreendeu aquela aliança. Vocês entenderam aqui que eu estava lendo? Ele encontrou a lei. Já fazia anos que o evangelho não era pregado, ele não conhecia com 8 anos a palavra. Nunca ninguém tinha pregado para ele. O pai dele era um pecador, o avô dele era um pecador. Com 8 anos ele nunca tinha ouvido falar de Deus. Ele encontra o livro da lei. E quando ele encontra o livro da lei, ele fala: eu vou viver o que está escrito, amar o Senhor só Deus, de todo o coração, de toda a força e de todo o meu entendimento.
Mas ele já era 18 anos rei. Ele não tinha mais 8 anos de idade, ele tinha 26. Aos 26 anos de idade, ele faz uma aliança com Deus, ele encontra a lei. Ele encontra a palavra de Deus. Meu irmão, não importa a linhagem que você veio. Não importa se teu pai não serviu. Se nunca ninguém pregou o evangelho. Quando o teu coração se abre para a palavra, o Espírito Santo te ensina o que ninguém te ensinou. Aos 26 anos ele reúne todo o povo e faz uma aliança. A partir de hoje, Israel adora ao Senhor, o seu Deus, de todo o coração. E ali começa uma nova história para Israel. Olha só. O rei deu ordens ao sumo sacerdote Ilquias e aos sacerdotes auxiliares, aos guardas das portas, que retirassem do templo do Senhor todos os utensílios de Baal, de Aserá e todos dos exércitos celestes. Ele os queimou fora de Jerusalém, nos campos do vale de Cedron, e o levou às cinzas para Betel. Eliminou os sacerdotes pagãos, nomeou a Judá novos líderes espirituais, e eles queimaram incenso no lugar da idolatria da cidade de Judá e de todos os arredores de Jerusalém. Aqueles que queimavam incenso a Baal, ao sol e à lua, às constelações e a todos os exércitos celestes, também mandou levar os postes sagrados do templo do Senhor para o vale de Cedron, fora de Jerusalém, e queimando, reduzindo as cinzas que foram espalhadas sobre os túmulos. E um cemitério público também derrubou as acomodações das prostitutas culturais que ficavam no templo do Senhor, aonde as mulheres desciam para Aserá. Irmãos, havia acomodações para prostitutas no templo. A palavra não era mais pregada. A palavra não era mais ensinada. Josias manda quebrar tudo. Manda limpar tudo. Tira de Jerusalém. Joga no vale de Cedron. Ou no vale de Cedron. O vale de Cedron era um lugar que passava muitas torrentes de água. Direto ali vinha enxurradas de água. Então ele mandava colocar tudo que não prestava de Jerusalém, tira tudo, coloca no vale de Cedron, porque quando vier enxurrada de água, vai levar isso para longe de Jerusalém. Sabe, irmãos, para ter uma intimidade com Deus, você tem que tirar tudo que está te contaminando, tudo que está te destruindo, colocar no vale de Cedron e dizer: pode lavar, Senhor, pode colocar para fora, porque a partir de hoje eu tenho uma nova história para a minha vida. Pode aplaudir o Senhor, irmãos, porque Ele é digno de todo louvor e de toda adoração. Imagina acomodações de prostitutas no templo do Senhor, que teciam vestes para Aserá. Aquele homem quebra tudo e faz uma aliança com Deus, acaba com tudo. Versículo 16. Quando Josias olhou em sua volta, viu túmulos que havia na encosta das colinas. Mandou retirar os ossos dos túmulos e queimá-los no altar, a fim de não contaminá-los, conforme a palavra do Senhor proclama, pelo homem de Deus que predizia essas coisas. O rei perguntou:
Que monumento é este que eu vejo? Os homens da cidade disseram: é o túmulo do homem de Deus, que veio de Judá e proclamou as coisas que tu fizestes ao altar de Betel. Ali estava o túmulo de um profeta. Ele mandou tirar até os ossos pecaminosos que haviam em Jerusalém. Eu não quero nem os ossos desse povo numa terra nova, aonde eu estou levantando adoração para o Senhor. Aí ele olha o monumento e ele fala: que monumento é esse? O que é isso? Isso aí é o túmulo do profeta, que declarou que um dia ia levantar um homem e acabar com a idolatria de Betel. Então deixa ele, não mexa nos ossos desse homem. Que lindo, irmãos. Então ele disse: deixe-o em paz, ninguém toque nos seus ossos. Assim pouparam os ossos, bem como os do profeta e os que tinham vindo de Samaria. Como havia feito em Betel, Josias retirou os santuários idólatras dos reis de Israel, que havia constituído na cidade de Samaria, que provocaram a ira de Deus. Josias também mandou sacrificar todos os sacerdotes que levantaram altares de idolatria e queimavam os ossos humanos sobre os altares. Depois voltou a Jerusalém. Então o rei deu a seguinte ordem a todo o povo: celebrem a Páscoa do Senhor, o seu Deus, conforme está escrito no livro da lei. Nem nos dias dos juízes que lideraram Israel, nem durante os anos dos reis de Israel, dos reis de Judá, foi celebrada uma Páscoa como esta. Mas no 18º ano do reinado de Josias, esta Páscoa foi celebrada ao Senhor em Jerusalém. Além disso, Josias eliminou os médiuns, os que consultavam espíritos, os idólatras das famílias, os ídolos e todas as coisas repugnantes que haviam em Judá e Jerusalém. Ele fez isso para cumprir as exigências da lei, das escrituras do livro sagrado, que o sacerdote Ilquias havia descoberto no templo do Senhor. Nem antes e nem depois de Josias houve um rei como ele, que se voltasse para o Senhor de todo o coração, de toda a alma, de todas as suas forças e de todo o seu entendimento. Você pode aplaudir o Senhor, irmãos? Aqui já é Jeremias dizendo: ei, Isaías declarou que nunca houve um rei, antes ou depois, mas aqui está quem está escrevendo o livro de reis, e se levantou um rei maior do que Ezequias, segundo o coração de Deus. Deus está levantando um profeta nessa noite para dizer: hoje eu levanto homens maiores do que Ezequias, maiores do que Josias nessa noite. Irmãos, não era um reinado, era um homem. Era um homem. Isaías, um dos maiores profetas que passou por essa terra, disse: nunca teve, nem antes nem depois, um rei como Ezequias. Aí Jeremias conserta na hora que ele está escrevendo. Nunca houve antes. Então ele já quebrou que Ezequias foi o maior. E nunca houve depois o rei como Josias. 8 anos de idade, o profeta Ilquias achou o que Manassés havia escondido. Entenda,
mesmo que Satanás venha esconder de você os teus propósitos com Deus, o Espírito Santo te leva até eles. Não, você não entendeu, tem muitos que não entenderam. Mesmo quando Satanás esconde as promessas de Deus na tua vida, o Espírito Santo te leva até elas. Irmãos, olha só. Nem o sacerdote conhecia a lei. Não era pregado. E o Quias achou a lei e leva até o rei. E ele faz uma limpeza em Jerusalém. Ele faz uma limpeza em Samaria. Ele começa a tirar todos os postes sagrados. Ele começa a destruir tudo. Ele começa a limpar. E quando ele limpa tudo, ele celebra a Páscoa como nunca foi celebrada nem no tempo de Samuel. Porque verdadeiramente houve libertação na terra de Israel, no reinado de Josias. Quando o povo saiu do Egito, Deus fala assim: celebre a Páscoa. A Páscoa é chamada a festa da libertação. E é por isso que Jesus foi crucificado na Páscoa, porque ele veio para libertar. E é por isso que na Páscoa ele é crucificado, por causa da libertação. Josias, ele olha e lê que quando o povo é liberto, é o tempo de celebrar a Páscoa. E ele olha aquilo que estava escrito, ele quebra tudo, limpa tudo, quando não tinha mais nem nada de adoração a Baal, nem a Será, nem dos deuses egípcios, sol e lua. Quando ele limpa toda a terra de Israel, ele fala: agora está limpo? Agora voltamos a adorar o Senhor? Tem uma aliança com Deus? Então agora só tem homens e mulheres libertos, então vamos celebrar a festa da libertação. Nem Ezequias fez isso. Nem Ezequias fez isso porque ele não conseguiu libertar todo o povo de Israel. Ele tentou, mas ele não conseguiu. Mas Josias conseguiu. Nem os ossos, irmãos, daquele povo pecaminoso ele aceitou em Jerusalém. Você tem noção do que é isso? Ele mandou escavar sepulcro e tirar ossos de adoradores de Baal, de Aserá, de prostitutos, de homens pecaminosos. Tira tudo de Jerusalém. Taca fogo, porque eu não quero que contamine mais essa terra. Nem os ossos. Aí você começa a entender como até os ossos, irmãos, pode determinar na vida de um ser humano. José faz um pedido antes de morrer. Quando vocês forem libertos e Deus enviar socorro e vocês saírem do Egito, levem os meus ossos. Tire os meus ossos do Egito, porque os meus ossos não podem ficar na terra da escravidão. Josias manda tirar até os ossos daqueles homens, mulheres, limpa toda a terra de Israel e celebra a Páscoa de uma forma como nunca havia celebrado. A Bíblia diz que nem nos tempos de Juízes, nem no tempo de Samuel foi celebrada uma Páscoa como foi celebrada no tempo de Josias. Você tem noção do que é isso? Cada geração vai levantar um homem. Cada geração vai se levantando uma mulher. Às vezes olhamos e falamos assim: ninguém vai ser como Davi, ninguém vai ser como Ezequias, ninguém vai ser como Josafá, ninguém vai ser como Josias. E Deus fala: eu vou levantar homens melhores do que Josias, eu vou levantar mulheres melhores do que Josias, que vão se limpar, que vão se purificar e vão celebrar a libertação verdadeira em suas vidas. Irmãos, olha só que lindo o finalzinho.
Versículo 26. 25, desculpa. Nem antes, nem depois de Josias, houve um rei como ele, que se voltasse para o Senhor, de todo o coração, de toda a alma, de todas as forças, e de todo o vosso entendimento. Jeremias pegou o finalzinho do reinado de Josias. Jeremias pegou o final do reinado. E ele escreve: não vai haver, não houve ninguém como ele. Deus hoje está abrindo um livro e está escrevendo como o nome dele, como ele escreveu na história de Daniel, com o dedo dele. Ele está escrevendo hoje dizendo: eu levanto homens e mulheres com o coração maiores do que Josias nessa noite. Pode aplaudir o Senhor. Às vezes nós olhamos e pensamos assim: eu não vou conseguir ser como um homem desse. Eu não vou conseguir ser como uma mulher dessa. Eu não vou. Eu não tenho capacidade. Entenda, irmãos. Quem capacita o homem e a mulher é o Espírito Santo de Deus. Josias, com 8 anos de idade, nunca tinha ouvido falar da palavra de Deus. 20 anos de idade, nunca tinha ouvido falar da palavra de Deus. Mas um dia, a palavra chegou nas mãos dele, como está chegando na tua. Eu vou repetir: um dia, a palavra de Deus chegou nas mãos dele, como está chegando nas tuas nessa noite. Sem ninguém precisar ensinar. Ele abre aquele livro e ele começa a pregar a palavra de Deus. Chama todos os homens, todos os sacerdotes, o mais humilde, os mais importantes, porque hoje começa a se ouvir, viver a palavra do Deus Altíssimo. Eu fico, irmãos, quando eu leio isso, eu começo a me transportar para aquele lugar, naquele dia. E começo a imaginar o sacerdote Ilquias. Josias, irmão, se achou é porque estava ex-com? Se achou é porque estava ex-com? Ninguém acha nada que está aqui, né, irmãos? Se eu botei a Bíblia aqui, achei sua Bíblia, apóstolo. Se Ilquias achou, é porque estava escondido a lei. E houve uma perseguição para a lei, ao ponto da Torá ter sido queimada, apreendida, porque ninguém sabia da palavra, ninguém conhecia a palavra, nem o próprio sacerdote. Ele acha a lei. O sacerdote conhecia superficialmente o que era ensinado de pai para filho, mas a palavra ele não tinha, a lei, a Torá ele não tinha. E quando ele acha, a primeira coisa que ele faz é levar o rei. Meu rei, olha isso aqui. E quando Josias abre a lei, ele é tomado pelo Espírito Santo de Deus. Quando você pega essa palavra de todo o teu coração, o Espírito Santo toma posse de você. Aí você se levanta como Josias, ou maior do que ele na nossa geração. Isso não é qualquer livro. Isso é o maior achado da vida de um ser humano. Isso não é qualquer palavras. Isso é a palavra de vida eterna. Foi o achado da vida de Josias,
que mudou a história de Josias e que fez ele fazer o que o Senhor aprova e hoje está na glória do lado do Pai. E começa dizendo: e Josias fez o que o Senhor aprova. A primeira coisa para a palavra entrar e ser revelada em você é ter a limpeza. Ele faz uma limpeza, tira toda a idolatria, todo o pecado e começa a limpar. E depois ele abre a palavra e fala: agora vamos começar a viver tudo o que está escrito para ter uma vida transformada pelo poder do Espírito Santo de Deus. Sabe, meu irmão, às vezes nós achamos que certas coisas não vão acontecer nas nossas vidas. Às vezes nós achamos assim: não, eu não sou tão bom para que Deus venha fazer isso na minha vida. Homens que nunca ouviram a palavra tiveram as suas vidas transformadas. Sabe por que Isaías fala que nunca houve um rei, ou antes ou depois de Ezequias? Porque havia homens cheios de pecado reinando como o pai dele. Não importa quem vive com você dentro da tua casa. O que importa é você abrir o teu coração para o Espírito Santo e falar: eu quero ser diferente. E quando você fala que quer ser diferente, o Espírito Santo vem e muda a tua vida, a tua história. Aí aquele jovem, menininho, 8 anos, cresce, vira um homem, encontra a palavra e não se desvia dela nem para a esquerda e nem para a direita, e vive um homem segundo o coração de Deus, assim como Davi viveu. Cadê os homens e mulheres que vão mudar a história nessa noite aqui? Hoje Deus está pegando assim uma caneta, irmãos, e está escrevendo o teu nome, dizendo: hoje eu constituo um novo homem, eu constituo uma nova mulher, hoje eu faço uma nova história na tua vida, hoje eu levanto um líder que vai fazer a diferença nessa nação. Às vezes nós achamos assim: eu tenho que vir de pai pastor, mãe, de avó. A minha ascendência tem que ser pautada na palavra para eu ser alguma coisa no reino de Deus. Para você ser alguma coisa no reino de Deus, a primeira coisa é você tem que tirar tudo que é imundo de dentro de você e dizer: agora eu posso celebrar a Páscoa porque eu sou livre. Nunca houve uma celebração de liberdade como houve no tempo de Josias. Eu não sei você, mas quando eu estava lendo isso, eu falei: Senhor, eu quero celebrar a Páscoa verdadeiramente na minha casa. Eu quero celebrar a Páscoa verdadeiramente no Ministério Apostólico Adonai. Eu quero celebrar a Páscoa que nunca foi celebrada na geração passada. Vai se levantar a geração que vai celebrar a Páscoa verdadeiramente da forma que Jesus nos ensina. Sabe, irmãos, você não precisa ser um teólogo. Você só precisa ter um coração adorador. Eu não sei se cantou esse louvor, né? Mas vocês tocaram. Adorador. Foi? Foi. É tudo que eu sou. Adorador. Canta aí. Assim Deus me formou. De um coração. Diga, vai, lindo, lindo, lindo. Eu sei que lá está no mais profundo mar, minha do teu olhar. Tu
és, vai! Deus que me vê. Não, bota não. Tu és o Deus que me vê. Mas de uma coisa sei. Adorar é o que sou. Calar. Te adoro, Senhor. Oh, não há prisões que pode prender um adorador. Então o adorador, ele celebra a Páscoa. Josias era um adorador e ele declara: vamos celebrar a Páscoa, porque quem adora é liberto. Quem adora muda a história e destino de pessoas. Irmãos, quando você tem a sua vida transformada, você quer transformar a vida de alguém. Quando Josias pega aquele livro, o Espírito Santo toma Josias de tal forma que ele fala: chame todos os homens, do mais pobres aos mais ricos, porque eles têm que perceber e sentir o que eu estou sentindo. Às vezes o teu líder fica em cima de você: vamos para a casa do pai, minha irmã. É porque ela quer que você sente o que ela sente. Às vezes o teu líder vira e fala assim: vamos para a igreja, vamos para a célula, vamos no monte comigo. É porque ele quer que você sente o que ele sente. Quando Josias, quando o Uquias sentiu aquilo, e ele passou para Josias, ele fala: chame todo o povo, porque eles têm que experimentar o que eu experimentei, que estava escondido, guardado por Satanás. Eles têm que sentir a sensação que eu estou sentindo. Chame todos, todos precisam sentir. Todos precisam sentir essa paz. Todos precisam sentir essa presença que eu estou sentindo. Eu não consigo entender, eu não consigo explicar. É algo tão maravilhoso. Eu tenho que passar para as pessoas que estão ao redor. É fácil identificar um homem e uma mulher cheia do Espírito Santo. Ele é chamado de chato, porque ele quer que as pessoas sintam o que eles sentem. Como essa mulher é chata, como esse homem é chato. Não, é porque um dia o que estava escondido foi revelado a ele. E ele quer que você venha sentir o que ele sente. Não é possível você sentir algo tão maravilhoso e guardar para você. O dia que os apóstolos tiveram a revelação do Espírito Santo através do Senhor Jesus, eles não conseguiram guardar só para eles. E Pedro pregava 5.000 almas, 3.000 almas, e o evangelho se propagava, porque a boca fala, porque o coração está acelerado e batendo. Tum, 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 tum. Deus sempre vai levantar uma geração diferente. Deus levantou a geração de Ezequias, que foi boa. Mas Deus levantou uma geração melhor, que foi a geração de Josias. Aí, Jeremias escreve: não vai ter ninguém melhor do que Josias. Aí se levanta a geração de Pedro. Se levanta a geração de Tiago, de João, de Bartolomeu, de Tomé, a geração de Felipe, a geração apostólica. Entenda, Deus sempre está escrevendo uma nova história, e melhor do que a outra. Fique atento, fique atento. Quando a palavra é revelada, uma nova história começa. Se levantou uma nova história com Ezequias. Se levantou uma história muito melhor com Josias.
E se levantou uma história muito maior com os apóstolos. Deus sempre está melhorando. Deus hoje quer levantar uma geração maior do que a de Pedro, uma geração maior do que a de Filipe, uma geração maior do que a de João, uma geração maior do que a de Tiago nessa noite. Cadê essa geração aqui agora? Cadê essa geração? Cadê essa geração? Cadê essa geração? A geração que não vai ficar quieta, a geração que vai falar alguma coisa, a geração que vai fazer barulho, a geração que vai dizer: eu não vou mais ser como Josias, eu quero ser como Pedro. Aí se levanta uma geração maior, se levanta a geração paulina. Porque Deus, Ele é o Shaddai. Ele é poderoso. Ele sempre vai fazer algo maior. Sempre. Aí se levanta um homem que não andou com ele, mas que teve a revelação dele, que foi maior do que Pedro, do que Tiago e João. Você não precisa ver Deus para ser maior do que os apóstolos. Você só precisa deixar o Espírito Santo te fazer encontrar a palavra dele. E quando você encontra verdadeiramente, se levanta uma geração melhor do que a passada. Melhor. Mas cadê a nossa geração que Deus preparou para ser melhor? Cadê essa geração? A geração que vai fazer barulho nessa noite e dizer: eu vou me levantar como a geração seguinte, a geração maior. Cada profeta escreve o que viu. Isaías, por mais que foi um grande profeta, mas ele não era Deus. Ele profetizou, olhou e viu: eu não acredito que possa ter um homem melhor do que esse. Eu não acredito. Aí Jeremias fala: Isaías, se levantou um maior, Josias. Aí Jeremias também errou, porque falou: não houve antes e não houve depois. Vem Jesus e levanta os apóstolos que foram muito maiores do que Josias. E nunca mais foi pregado na palavra que não haveria ninguém maior, porque eles entenderam que Deus sempre está levantando homens melhores do que aquela geração passada. Nunca mais foi escrito, nunca se levantou um homem assim, nunca se levantou uma mulher assim, porque eles entenderam que quando um homem e uma mulher deixam o Espírito Santo moldá-los, usá-los, se levanta para ser o melhor daquela geração. E as pessoas vão falar da tua história. Um dia eu conheci uma mulher, um dia eu conheci um homem, segundo o coração de Deus. Eu pergunto para você: cadê esse homem nessa noite? Cadê essa mulher nessa noite? Então, se é você, fique de pé e já comece agora. Pode colocar esse louvor, Du. Já fique de pé, já começa a orar, já começa a glorificar o nome dele, já começa a exaltar o nome dele. Irmãos, eu vou fazer um ato profético, eu e a apóstola, a partir de domingo que vem. Quê? Não, domingo que vem. Eu fui no Vale de Elá. E eu peguei algumas pedras no vale, onde Davi pegou a pedra para derrubar o gigante. E eu vou começar a entregar essas pedras aos pastores e aos presbíteros dessa igreja. E
E o gigante que se levantava sempre para tomar uma pedrada na cara. Essas pedras eu não sei porque está guardada tanto tempo. Tanto tempo. E a apóstola falou, chegou o momento de entregar a pedra. Porque não é qualquer um que pode pegar a pedra que derruba gigante. Então as pessoas certas, as pessoas com o coração de Davi, coração de Josias, de Ezequias e a geração apostólica.